Fala, homem, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os perigos associados ao consumo excessivo de pornografia. A gente sabe que esse pode ser um inimigo silencioso, que começa com níveis baixos, mas vai aumentando progressivamente até se tornar um vício. Grande questão é que o homem é um ser muito visual. É muito comum que os homens se excitem facilmente ao ver uma cena erótica. Seja entre casais, mulheres, homens, aí vai depender do seu grau de preferência. Mas, sem dúvida, isso já é explorado pelo mercado há décadas. Então, no começo, existiam alguns tipos de mídias, revistas, com mulheres nuas. Mas talvez o grande marco que começou a aumentar exponencialmente o consumo excessivo da pornografia foi o advento da internet na década de 90. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas terem um amplo e fácil acesso a sites de conteúdo adulto. E até mesmo que você não queira, em alguns aplicativos e redes sociais, você é bombardeado com inúmeras oportunidades, de forma que um adulto acima de 18 anos vai reportar quase 95% de chance de ele consumir alguma parte desse conteúdo pelo menos uma vez ao mês. E o que acontece é que, do jeito que é exposto esse conteúdo adulto, há uma facilidade muito grande desse consumo habitual. E, de certa forma, isso aí pode, de certa forma, atingir níveis que podem, sem dúvida, te levar a falhar na hora H. E é esse o problema. Eu não diria que a pornografia em si ela é problemática, mas do jeito que ela tem sido veiculada através da internet, tem, sem dúvida, trazido uma série de repercussões para a saúde do homem. Não é à toa que estudos mostram que o homem tem feito cada vez menos sexo, de forma a dois, para fazer cada vez mais um consumo de pornografia associado à masturbação. Então, se você perguntar a maior parte dos homens por que é que eles se masturbam, ou por que é que eles consomem a pornografia, eles vão dizer que seja por tédio, seja para ter uma gratificação sexual, ou até algumas pessoas falam que vai consumir um vídeo para tentar aprender novas tendências, melhorar o seu repertório sexual. Muitos ainda vão falar que é por questões de hábito, já fazem isso há tanto tempo, desde que se conhece por gente, e não vê nenhum tipo de mal na sua utilização. É verdade que a masturbação em si ela tem o seu efeito benéfico para os homens, e eu diria que é a pornografia que faz muitas vezes com que a masturbação atinja um nível excessivo e comece a trazer problemas. Cada pessoa vai ter um certo limite a partir do qual aquele consumo vai trazer problemas. O que tem mais demonstrado na literatura médica é que quando você passa mais de 7 horas por semana consumindo pornografia associada ou não à masturbação, isso aumenta muito a sua chance de ter disfunções sexuais, como problemas de orgasmo e ejaculação, como disfunção erétil e queda da libido. Cerca de 70% dos homens que têm esse consumo acima de 7 horas vão reportar esse tipo de problema. E nesse mesmo grupo de homens, 33%, ou seja, 1 a cada 3, um terço, vai ter dificuldade em se chegar ao orgasmo. Situação conhecida como a síndrome do punho de ferro. Você começa a estimular o seu pênis de uma forma tão vigorosa, contínua e repetida que você não consegue reproduzir esse mesmo estímulo durante o ato sexual e você fica com uma situação crítica, que é a dificuldade de ter orgasmo. Ou seja, o orgasmo retardado ou anorgasmia. E isso costuma trazer um grau de incômodo muito grande para as pessoas que têm esse tipo de problema. Aqui vale ressaltar que os estudos médicos eles começam a fazer essa distinção entre a pornografia de internet e a pornografia de imagem, aquela mais estática, que tem um efeito, digamos, menos negativo de hiperestímulo no seu cérebro. Inclusive, há alguns estudos mostrando que se você usar um conteúdo de pornografia, que também é chamado de erótica, então pornografia seria a demonstração mais hardcore, a demonstração mais explícita do conteúdo sexual, e a erótica seria só aquele, digamos, um certo romance, intimidade entre duas pessoas, que se assemelha mais, digamos, ao conteúdo estático que o conteúdo por imagem. Então, isso costuma ser muito problemático, o consumo de internet, pela sua facilidade, pelo seu alto grau de estímulo. Tem uns estudos também, no final da década de 2010, 2016, 2017, já mostrando que
cerca de 49 a 50% dos homens que consomem conteúdo de vídeo adulto, eles vão escalonando. Então eles referem que no dia de hoje, geralmente eles se veem, metade desses homens, né, 49 a 50%, se veem consumindo vídeos que antigamente eles consideravam até de certa forma nojentos ou precários. Então daí o alto poder viciante da pornografia. Alguns estudos que também utilizaram ressonância magnética funcional, ou seja, o paciente ia assistir um certo vídeo e ficava dentro de uma máquina de ressonância para se ver a ativação de alguns eixos cerebrais. E mostrava que a pornografia ela tem um efeito viciante similar a de drogas de alto poder viciante, como cocaína e heroína. E isso é muito problemático, né? Nada que tenha esse poder viciante pode fazer bem para o indivíduo no longo prazo. E isso pode trazer consequências trágicas para os homens, né? Eu, por trabalhar muito atendendo homens com queixas e dificuldades sexuais, não é incomum você ver a pessoa tendo esse vício de pornografia que muitas vezes é silencioso. Eu nunca me esqueço de um paciente que eu atendi no ano passado, com 35 anos de idade, que ele sempre relatou ter consumido pornografia digital, mas nunca achou que isso era um problema. Até que ele era casado, teve um fim de um relacionamento aos 30 anos de idade e a partir daí ele realmente se entregou, afundou ao vício. Ele ficou muito desestimulado a procurar outro relacionamento com outra pessoa e começou a consumir vídeos de conteúdos progressivos. Então no começo ele assistia vídeos normais, depois ele precisava, né, de vídeos com atuações muito bizarras de atividade sexual ou de orgias ou de uso de até animais no cenário sexual para que ele pudesse ter um tipo de orgasmo. Isso fez com que ele passasse 5 anos da vida dele sem a menor possibilidade de ter nenhum tipo de relacionamento. Então foi muito difícil a gente conseguir colocar ele no eixo novamente. Isso teve necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Além de um andrologista como eu, foi necessário uma sexóloga, uma psicóloga e um psiquiatra, inclusive com medicamentos, para que ele pudesse ter um mínimo de sinais de uma vida sexual normal. E ao você ver as consequências finais de um vício de pornografia grave, você entende que por que é importante você orientar as pessoas dos potenciais riscos que, como eu sempre digo, muitas vezes são silenciosos. E aí você pode perguntar, e aí, se eu estou nessa situação, o que eu posso fazer para sair disso? Então, a primeira coisa que eu digo é procurar ajuda especializada. Então, uma anamnese, uma avaliação da sua história sexual vai poder dar indício se o seu padrão de consumo ele está sendo ou não deletério para a sua queixa sexual específica. Existe um movimento chamado de NoFap, né, que é não, FAP seria, no é de não, né? E o FAP é uma gíria em inglês para masturbação. Então, um movimento que começou em 2009, em que diria que as pessoas deviam pregar a abstinência completa da masturbação. Apesar de ser um pouco radical, eu acho que para pessoas que se encontram na questão do vício em pornografia, ele pode ser muito favorável. Ele se assemelha a alguns tipos de estratégias para você parar o uso de drogas, né? Então você marca um dia, a partir daquele dia, uma vez que você já teve uma fase de pré-contemplação e de contemplação do problema, você já entende que aquele comportamento é desfavorável e deletério para você, e aí você a partir daí marca um dia e você para completamente. Engraçado que as pessoas que passam por esse processo do NoFap, eles demonstram sinais similares ao de síndrome de abstinência de drogas. Então, pessoas que podem ter crises profundas de depressão, falta de libido, falta de desejo sexual, né, que é libido, problemas de ereção, problemas de ânimo até para trabalhar e corresponder às suas atividades cotidianas. Porém, uma vez que você passa de um certo período, né, que geralmente são algumas semanas, você começa a melhorar. Nessa fase, que é um flatline, uma fase de nadir, de platô, em que a pessoa se sente mal, pode ser necessário o uso de medicamentos, como antidepressivos, ansiolíticos, para que a pessoa consiga resistir melhor a esse cenário. Interessante a gente falar desse movimento, porque geralmente ele é comemorado no mês de setembro, que é exatamente o mês onde esse vídeo está sendo gravado. Traz para nós aqui uma reflexão sobre realmente como está o nosso consumo de pornografia. Faça um pensamento, veja você, reflita sobre os seus atos, né? Se você for um consumidor eventual e não ter nenhuma repercussão,
não vejo grandes problemas. Mas se houver dúvidas, é muito bom você fazer uma avaliação médica. Gostaram desse vídeo? Então deixa aqui nos comentários, né, a sua pergunta, uma experiência sua, o que é que você acha do seu padrão de consumo de pornografia. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo, né, para dar um reforço aí no nosso trabalho e motivar para que a gente consiga sempre manter essa frequência de vídeos. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, e eu sou médico especialista em saúde sexual do homem e eu posso te ajudar a parar de falhar na hora H. Até o próximo vídeo.